Boa noite. Já é boa noite, né, gente? Já dá 6 horas. Então, pegando o gancho do boa noite, a régua está alta. Tivemos grandes apresentações nesse dia. Obrigado a todos e a todas que permaneceram aqui até esse horário. Obrigado pelo engajamento e pela atenção. Eu vou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com o conhecimento de vocês. Isso aqui é uma troca, o canal está aberto, se não aqui, em qualquer rede de comunicação. Eu só venho nada mais, nada menos de que narrar os fatos de uma história que começa lá em 1960. Ao longo de 3 anos, estamos com alguns cases de restauro na conta da Siciliano. Para quem não me conhece, Bruna Siciliano, sou uma empreiteira, uma executora de impermeabilização de São Paulo. E obrigado ao Rio de Janeiro por abrir esse espaço de fala e apresentação aqui. E vou mostrar para vocês o case de impermeabilização, né, e restauro da impermeabilização do Teatro da cidade de Santo André, em São Paulo. Antes disso, melhor do que eu narrar os fatos para vocês, eu vou pedir para o meu amigo soltar um videozinho que conta, através de recortes de noticiários de jornais, Globo, entre outros, um pouquinho da história do Teatro Santo André. História de Santo André, e adorei descobrir que tem tudo a ver com João Ramalho, um imigrante português que, aliás, é nome de rua aí em São Paulo. Foi graças a ele e ao desejo dele de dar um nome ao lugar que ele morava. Isso aconteceu esse ano, nós finalizamos a obra esse ano. Que ele conseguiu barganhar com o governo que o lugar tivesse o nome de Vila Santo André da Borda do Campo. Depois virou bairro, depois voltou a ser vila e finalmente cidade. Mas ele barganhou isso com o governador, já que ele tinha um ótimo relacionamento com indígenas. Tanto que ele casou com a Índia Bartira, filha do cacique Tibiriçá local. Vamos ver agora com essa historiadora. Portugal queria proteger a costa, principalmente a costa paulista. João Ramalho, que já tinha o desejo de estabelecer a vila onde ele morava, ele faz um acordo, que ele acompanharia Martim Afonso até essa expedição da costa e, em troca disso, a vila de Santo André da Borda do Campo seria estabelecida. E como é que ela se tornou uma cidade? Com a vinda da ferrovia. Quando a ferrovia vem... E essa história é importante para a gente entender as metodologias construtivas da época para poder atuar. Santo André, e que surge a cidade como a gente conhece ao longo dos anos. E parte dessa comemoração também foi a reinauguração hoje do Teatro Conchita de Moraes. Ele fechou em 2014 por causa de um monte de problemas de infiltração na rede elétrica, ficou fechado, praticamente abandonado, e em 2020 aí começaram as obras de restauro desse teatro, que daí ele mudou. Vocês vão ver nas imagens que ele está bem diferente hoje. O auditório, por exemplo, agora está com 220 lugares, tem tratamento acústico, ar-condicionado, tem lugar para obesos, tem também acesso para todas as pessoas e o apoio de salas diversas de multiuso para as pessoas poderem usar, fazer ensaios, deixar o figurino, o acervo de todo o teatro. E o pessoal ensaiou lá dentro e também trouxe o espetáculo aqui para fora. Eles fazem parte dessa programação. Em meio a esse fomento de sustentabilidade, que impacta também na nossa indústria da construção civil, é muito importante que a gente olhe não somente para os olhos da edificação como um todo, mas o que a construção civil pode proporcionar para a sociedade através dos corpos de uma edificação. O teatro é esse pudim. Forma hexagonal, paredes curvas, concreto aparente. Essas obras de Burle Marx. Vocês já podem imaginar o desafio de executar impermeabilização na cúpula, né? Já se depara aqui no saguão com essas obras de Burle Marx, tríptico, que faz referência à era industrial de Santo André. Mas o melhor do teatro é o palco, quer dizer, os palcos. Vem ver de perto. Nós tivemos que remover a impermeabilização existente sem danificar esse forro que era único. É um teatro comum com um palco comum. Até seria, se não fosse por um detalhe, de que são, na verdade, 3 palcos.
teatro se adapta a cada montagem que rola por aqui. É tudo automático. Sem falar na acústica, que é incrível. Essa laje Garden também sofreu intervenção de impermeabilização. Esse teatro aqui já recebeu grandes nomes da dramaturgia e peças de A todo cúpula gênero. por dentro, Recebe a laje orquestras, Garden, que é rádio a laje dos sinfônica, camarins. famosas companhias teatrais, shows e muito mais. Indispensável conhecer. A gente viu o quanto ele Esse é o tinha ficado pra prefeito trás, Paulo né, Vitor? Serra, Wesley? de Santo André. Questão de acessibilidade, questão de acesso também dos artistas. E o maior Não desafio tinha foi rampa, entregar em tempo nem recorde, que ele nem queria a questão pegar o da tempo de acessibilidade pra quem campanha vai e assistir, nem pra quem aniversário vai da se cidade. apresentar, que era Fomos. até mais grave. Né? Se viesse algum artista com qualquer limitação Essa foi o dia da inauguração. de mobilidade, ele não conseguia acessar o teatro. Reinauguração, no começo A gente agora do ano. reformou todos os camarins, depois vocês vão poder conhecer. Né? Questão estrutural também do teatro, de iluminação, de ar-condicionado, telhado, né? Impermeabilização. Gritando atrás, porque, impermeabilização. imagina, todo esse, né, que é bonito, né? A gente vê como ele está agora, iluminado, né? Voltou para a cidade. Mas tudo isso é concreto, aparente, então a questão da impermeabilização é muito séria. E foi feito totalmente, praticamente feito de novo essa parte estrutural, e que hoje, de maneira simbólica, mas a partir de amanhã com a agenda aberta, volta para a cidade. Então é um símbolo muito importante, a gente está muito feliz de ter esse resgate, né? Porque o Teatro Municipal tem uma relação, né, Carolina, afetiva com o morador e com a moradora de Santo André. Muito bem. Então, para dar uma introdução, né, sobre o que vamos apresentar agora, né, narrar o case e como é pobre a nossa sociedade civil, porque ele chama o tempo todo de estrutura o que ele deveria falar em impermeabilização. E até na hora de narrar o porquê o teatro ficou fechado por problemas de impermeabilização. Não foram causas estruturais. Realmente, caía muita água nos camarins, caía muita água no próprio palco, comprometendo que a edificação funcionasse. E muita gente se acidentou ali, foi quando eles pararam a operação do teatro em 2014. Deixa eu ver se eu sei mexer nisso aqui. Consigo. Então, aqui é um pouquinho da história, né, que bebe da fonte dos ingleses. Né? Então, junto com aqueles pequenos recortes que passamos no vídeo, começa a construção. Claro, tinha toda uma perspectiva e projeção muito grande da parte arquitetônica, de trazer esse formato aí para Santo André, e que foi um desafio muito grande na época. Realmente nasce a cúpula como um pudim, né, e, para a época, bem ousado. Essa laje é toda com manta asfáltica, hoje, né? Toda refizemos com manta asfáltica. E aqui tem um furo, é um pudim, de fato, uma forma de pudim. Tem um furo no meio da cúpula. E tivemos que trabalhar aí no rapel para poder refazer essa impermeabilização. O projeto de impermeabilização foi do André Fornazaro, que não está aqui presente neste momento, e a execução foi da Siciliano. Então, essas são fotos só para vocês entenderem, né, a ilustração. Isso é muito alto e isso aqui é muito inclinado. Então, trabalhar com homens aqui realmente teve que ficar grampeado, e a operação para subir, né, os rolos de dupla manta asfáltica, altura, desculpa, eu não tenho esse dado agora nesse momento, mas dá para a gente ver que chega mais ou menos na metade aqui de é alto, é bem alto. A gente teve que montar uma operação de mini grua e etc. para poder subir. E mais que isso, não é só a altura, é a rampa. Né? Isso daqui não dá para dimensionar na foto, mas ele é realmente inclinado. Então, assim, você colocava material, o material corria. Você arrancava para tirar a demolição, e tudo isso com uma pressão do governo em cima da gente. O prefeito ia lá cobrar, o secretário de obras gritando comigo. E eu, não, gente, vai dar tudo certo, dá uma segurada. Então, quando a gente chegou, né, já estava nesse estado, tivemos que fazer a demolição, a remoção, o bota fora, só que sem comprometer aquele forro e aquela acústica que vocês viram lá embaixo. Porque eu ia repor isso como? E estava tudo na minha responsabilidade. De fato, pensamos em fazer uma cobertura provisória, né, igual tenda de praia, enorme em cima do teatro, mas o custo ficou muito alto e o prazo também, então optaram por vai e assume o risco. Mas deu certo, né, então entramos com demolição, remoção, bota fora do entulho. Analisamos se dava para utilizar a impermeabilização como camada de sacrifício. Ah, por essa vocês não esperavam.
Só que quando a gente está falando de um restauro, é isso que a gente encontra. Nessa época, não tinha manta asfáltica na configuração, de fato, que conhecemos hoje, um rolo de manta. Então, na época, foi feito um moldado em loco. Para muitos, é muito comum isso que eu estou falando, inclusive aprendi com muitos rostos conhecidos que estão aqui, obrigada. Mas, para quem não conhece, quando não se tinha manta asfáltica, a gente tinha me ajuda aí se eu falar besteira, um feltro asfáltico, banhado aí por 4+1, 7+1, e isso montava o moldado em loco. E é isso que eu encontro quando eu abro essa estrutura desse teatro, e era essa a impermeabilização da época. Bem, eu vou passar aí, quem quiser olhar pode tirar do saquinho, fica à vontade. Eu não tenho certeza se é feltro, eu acho que sim. Quem é feltro, Granato? Obrigada. Vai chegar em você. Eu fiquei em dúvida, porque ele está meio molinho, mas eu acho que é anos e desgaste. E se não me falha a memória, o Rolando me falou que nessa época veio da Inglaterra e o Brasil consumia esse feltro da Inglaterra, certo? Obrigado. Então, quando a gente começa a fazer aí, de fato, a inspeção, porque quando a gente trabalha num restauro, a gente não pode entrar demolindo de uma vez, a gente tem que entrar com carinho, com cuidado, inspecionando ali o que a gente vai encontrar naquele terreno, até para não impactar, de fato, a estrutura. E aí, comprovadamente, eu começo a mexer a inspeção na cúpula, porque o que mais me deixava cismada era como que eu ia fazer o arremate de manta asfáltica nessa cúpula, que era concreto aparente, que eu não podia inventar um dente de 3 centímetros para frente para fazer a proteção mecânica vertical. Como eu ia proteger isso, como eu ia impactar nisso e como eu ia deixar o restauro acontecer de tal maneira que não mudasse as características originais da fachada. Então, comecei inspecionando por ali. Quando eu inspeciono por ali, eu já vejo que houve uma intervenção, Isso que está passando para vocês, o feltro, ele está no piso e em alguns outros lugares da cúpula. Então, em determinados lugares da cúpula já tinha manta. Então, eu falei, alguém tentou intervir. E aí foi aonde originou a máxima problemática, porque não fizeram tudo, fizeram em trechos. E aí, claramente, entrou muito mais água e a operação do teatro parou. Mas, aqui vocês podem ver a presença de vegetação atrás da camada impermeável e também na frente da camada impermeável. Presença de vegetação. Tem um vídeo meu gritando, que eu achei deselegante trazer para vocês, que é bem na hora que eu puxo, vem um monte de bicho, que não sei explicar que bicho que era, mas a presença de matéria orgânica ali, e tudo isso conta para a gente que tinha a presença de água. Então, tinha a presença de percolação de água atrás da camada impermeabilizante. E mais um ponto, quando a gente fala de obra de restauro, e isso vale uma outra palestra, a gente também tem a edificação enquanto corpo. O corpo humano abriga bactérias, fungos, etc. O corpo da edificação também. E numa edificação lá de 1960, entende-se que os materiais eram outros, como está passando, e também as bactérias, vírus, etc., fungos, eram outros. E aí chega até a contaminar. Então, tem um outro case, que é a cidade de Matarazzo, que eu cheguei a me contaminar, peguei uma pneumonia fúngica proveniente do restauro da edificação. Então, aqui eu já fui, por isso que eu estava gritando, mas eu já fui um pouquinho mais esperta, que eu fui de luva e etc. Aqui a gente começa, de fato, a demolição, remoção, bota fora, e aí a gente encontra já problemas do caimento, do caimento das tubulações, do mau dimensionamento hidráulico. Então, como a gente está falando sobre retrofit e restauro, a gente nunca consegue um projeto fidedigno quando a gente fala de restaurar uma impermeabilização. Então, nos custos, quando a gente vai projetar e quando a gente vai calcular, precisa, sim, ter aquele coeficiente de segurança e deixar o cliente bem avisado que teremos, tenho 5 minutos, gente, que teremos surpresas no meio do caminho, claramente. Então, seguimos, tínhamos um mosaico português, tivemos que ter um cuidado de remover esse mosaico português, depois recolocar pedrinha por pedrinha daquilo que a gente conseguiu. Aqui, a gente pode ver que aí sim afetou a estrutura, manifestações patológicas, mas esse afetar a estrutura, ele foi sim proveniente de impermeabilização, de percolação de água. Aqui a gente já está começando a fazer a recomposição da camada impermeável. Essa recomposição da camada impermeável ela foi dupla manta asfáltica, 4 tipo 3, colada com asfalto, oxidado mais banho. A gente não conseguiu fazer
igual outras obras comuns, por inteiro, essa laje, essa estrutura, a gente teve que fasear, né? 1, para cumprir cronograma, 2, com medo de chuva, 3, pela delicadeza de mexer na estrutura. Então, enquanto a impermeabilização vinha num ponto, a civil estava atrás, e assim a gente foi, para não dar tempo nem margem passiva de piorar a coisa. Aí, a cúpula, né? André Fornazari e eu, resolvemos fazer o arremate na cúpula com membrana de poliuretano. Sim, né? É sabido que existem membranas de poliuretano que aderem à camada impermeável sendo manta asfáltica, né? Com determinado jeito de aplicar, você queima, estoura o polímero, aplica as demãos, estrutura com tela e polvilha pó de quartzo. E assim a gente fez esse arremate. Por quê? Porque a membrana de poliuretano tem 2 milímetros. Nesse sentido, eu conseguiria garantir a estanqueidade, não impactar na fachada e descer o restauro. Então, esse arremate da cúpula inteira foi feito dessa fórmula. E conseguimos entregar a obra em tempo recorde, conseguimos entregar a obra 2 dias antes da reinauguração do teatro, com presença da imprensa, com visitas a toda semana, teve tempo que foi 2 vezes por semana, do prefeito. Isso atrapalha, sim, a execução e a operação, com presença da imprensa em cima da gente. Então, a pressão foi muito grande. Eu diria que, de todas, a maior pressão foi executar a obra com esse cenário político e com essa vitrine da imprensa em cima da gente. Mas deu certo, está estanque. É que eu estou um pouquinho nervosa, não lembro se foi março ou se foi abril, mas eu fui na inauguração e está lá, gente. Bem, muito obrigada, aqui estão os meus contatos e fico à disposição para seguir sobre esse case e outros mais.